Olá, futuros portugueses e futuras portuguesas! Esse é o canal Cidadania Portuguesa com Yasmin Mota. E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre como que você reúne informações sobre o seu antepassado para você conseguir localizar ele em Portugal, caso você não faça a menor ideia em qual cidade de Portugal ele nasceu. Pessoal, muito importante que você entenda que para fazer essa reunião de informações que eu vou falar aqui nesse vídeo, é claro que você vai ter que fazer uma boa pesquisa, levantamento na sua família. Então, eu já estou partindo do princípio que você está disposto a fazer isso, ou então você contrata o nosso serviço de pesquisa genealógica para a gente reunir essas informações para você, tá legal? Mas vamos lá, se você está disposto a fazer essa pesquisa, eu quero te dizer que você tem que localizar o máximo de documentos possíveis de todos os parentes desse português. Eu não dispenso que você procure se ele veio sozinho de Portugal ou se ele veio com toda a família dele. É muito comum o pessoal vir com os pais, ainda criança ou adolescente, ou se os pais ficaram lá em Portugal, a pessoa vir com irmãos e primos. Sim, o pessoal migrava muito junto de Portugal para o Brasil. Famílias inteiras vinham juntas. Descobriu se veio sozinho, se veio com a família, se veio só com os pais, ainda criança. Uma informação preciosa que você tem, quando veio e com quem veio. Além disso, eu também recomendo que você encontre todas as certidões de nascimento de todos os filhos desse português em questão ou dessa portuguesa em questão. Por quê? Pode ser que na certidão de nascimento do seu avô, que é o filho desse português, não tenha de onde ele é, mas pode ser que na do irmão dele tenha. Sim, isso era variável antigamente. Quanto mais antigo for o caso, menos padronizado é o que tem nas certidões. Muitas vezes, em algumas certidões, vem exatamente onde os pais casaram. Os pais casaram no cartório tal da cidade tal, e tem certidões que só vem, os pais são casados, filho legítimo, os pais são casados. Então, assim, reúna o máximo de documentos que você tiver acesso, que você conseguir encontrar, para ver o que você acha sobre esse português e sobre o local de origem dele lá em Portugal. Se você localizou com quem ele veio e quando ele veio, também você pode fazer a pesquisa em Portugal do passaporte desse português. Se ele veio sozinho ou com irmãos, ele tem um passaporte próprio. Se ele era criança quando veio e veio com os pais, ele provavelmente está anexado ao passaporte dos pais. E então você vai procurar o passaporte do pai ou da mãe dele. Se ele veio com os dois pais, a mãe também está anexada nesse passaporte do pai. Mas se ele veio só com a mãe, ele está no passaporte da mãe. Às vezes acontecia isso, o marido ia primeiro e alguns meses depois a portuguesa vinha com as crianças para o Brasil. Isso é muito comum, tá? Aí o que você vai fazer? Localizando esse passaporte lá em Portugal, eles estão digitalizados nos arquivos distritais portugueses, você vai achar da onde ele é, porque os passaportes portugueses dizem a origem do português em questão. Diz a cidade, diz o concelho, a freguesia, tudo lá certinho, ok? Outra forma muito comum de você conseguir mais informações sobre o seu português é você pedir para desarquivar a habilitação do casamento dele ou dela. Na habilitação de casamento, o português ou portuguesa, quem for, ambos os noivos têm que entregar documentos que comprovem quem eles são e que eles estão sim habilitados a casar. Então lá pode ter cópia do passaporte deles, pode ter cópia de certidão de nascimento, pode ter declarações dizendo exatamente aonde eles nasceram, quando eles chegaram no Brasil, o que eles estão fazendo aqui, etc. Esse é um dado que pode ser precioso. Se você for ao cartório e conseguir fazer esse pedido de desarquivar a habilitação do casamento do português ou da portuguesa, você com certeza vai conseguir reunir algumas informações interessantes aí. Essa parte de reunião de informações é, sinceramente, para um caso antigo, a parte que eu considero a mais difícil da jornada da cidadania portuguesa. Mas eu quero que você saiba que ela é totalmente possível. Eu tenho centenas de alunos que fizeram essa jornada de toda essa pesquisa, de reunião de documentos, de localizar diversos documentos ainda do final do século XIX, do início do século XX, de quando tudo ainda era feito à mão, a coisa era mais desorganizada do que é hoje, controlada do que é hoje.
e conseguiram com sucesso e já fizeram processo de cidadania da primeira, da segunda, às vezes até da terceira geração da própria família. Então, não desanima se você está disposto a fazer esse tipo de trabalho de pesquisa, vá com fé, é totalmente possível você conseguir realizar ele. Se você não estiver disposto a fazer esse trabalho, não deixe de entrar em contato com a gente para a gente fazer um orçamento personalizado de pesquisa genealógica para você, tá bom? Deixa um like aqui nesse vídeo se gostou dele, se ele te ajudou a entender como que funciona essa reunião de informações sobre o seu antepassado português, e se inscreve aqui no canal porque tem vídeo novo toda terça e toda sexta. Um beijo e até o próximo vídeo.